A paz do Senhor, espero que você esteja bem, espero que esteja abençoado. É um prazer tê-lo mais uma vez conosco. Este é o podcast da Escola Bíblica Dominical Assembleia de Deus de Camboriú. E o nosso convidado é uma pessoa especial para nós, e você vai saber por quê. E vai nos trazer aqui muito da sua vida, da sua experiência com Deus. Nosso convidado para este podcast é o pastor Juvenal Batista de Matos Filho, pastor emérito, jubilado da Igreja de Viamão, no Rio Grande do Sul. Pastor Juvenal, é um prazer tê-lo conosco para este podcast, uma oportunidade que Deus nos dá e nós não podíamos perder. Muito bem-vindo, que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado, pastor Marcos. É uma honra estar aqui nesse momento, nessa entrevista tão importante que é para mim. Olha aí, já de pronto, já vou dizer para os nossos irmãos que hoje é uma conversa muito simples, muito aberta. Afinal de contas, é uma conversa de pai e filho. E eu tenho o privilégio de poder entrevistar aqui o pai. Né? Então, por isso que eu disse que é uma pessoa muito especial para nós. Pastor Juvenal, é claro que eu conheço muito da sua história, do seu caminho, porque muito eu vivi. Mas era importante, eu penso, que o senhor pudesse contar para os nossos irmãos como foi a sua trajetória, a sua história de vida, porque o senhor veio de um berço de ouro. O avô era uma pessoa muito rica e que servia a Deus. Conta para nós assim, como é que isso trabalhou na sua mente, essa questão do vô, igreja, enfim, o testemunho. Meu irmão e amigo, na verdade, fomos criados nesta família que você falou. Meu pai era um homem que serviu o Senhor longos anos. Tocava no coral, aquele instrumento lindíssimo que é de se ouvir, o violino. E ele, junto com, no caso, minha mãe, frequentou a igreja de Porto Alegre. Era muito amigo do fundador daquela igreja, chamado pastor Gustavo Nordlund. Missionário sueco. Missionário sueco, exatamente. Se tornaram grandes amigos. E o meu pai se tornou um grande cooperador para com ele. Ele tinha, como já foi dito, uma vida abastada, ajudava muito a igreja, ajudava muito nas convenções. Ele dizia ao pastor Gustavo, quando havia convenção em Porto Alegre, a cozinha e tudo deixa comigo. Então, era uma amizade muito próxima dele. Depois que eu nasci, eu tive o privilégio de dizer o meu primeiro texto áureo na igreja de Porto Alegre. Quando eu ia caminhando pelo corredor para recitá-lo, o pastor Gustavo me pegou no colo e colocou-me sobre uma cadeira e puxou um microfone para que eu recitasse o texto de Natal. Lembra que ano? Eu tinha 6 anos. 6 anos. 51. Isso. 6 anos de idade. E recitei aquele texto de Natal. Posteriormente, ele me pegou no colo, largou-me no solo da igreja e eu saí correndo para estar com os demais alunos. Lembra o textinho? Vou tentar. Ele deixou a glória celeste para cumprir a vontade de Deus e nasceu de Virgem Maria, como um homem de dores sofreu. Foi esse. Foi esse. É o texto áureo. Aos 6 anos. 6 anos. Olha só. E fui criado nas escolas dominicais, a minha mãe levava. Nesse período, meu pai
estava já distante do caminho do Senhor, mas ela foi fiel ao Senhor em toda a sua existência. E criou-nos, levando nós na escola dominical, meus irmãos, e eu fui muito... Meu coração foi alicerçado, a semente da palavra de Deus foi colocada no meu coração já em tenra idade. A minha professora dominical se chamava Celeste e o outro professor Etuvino. E nós, todo domingo, estávamos ali em Porto Alegre, frequentando e aprendendo das Sagradas Letras. Me criei assim por um tempo. Depois, a minha mãe disse certa vez, vocês quiserem seguir o caminho com a mãe, bem-vindos. E se não quiserem, não tem problema. O que eu tinha que fazer, eu fiz, e o sangue de vocês não vai cair sobre a minha cabeça. Então, pastor Marco, foi mesmo que soltar um cachorro da prisão. E fui para o mundo fazendo horrores por lá. E só voltei aos 21 anos, muito sofrido, desesperançado da vida, quando eu aceitei de fato o Senhor Jesus como meu Salvador. Dali, antes de descer as águas do batismo, eu frequentava muitas vigílias, junto com muitos irmãos, ali de Canoas, Porto Alegre, mesmo em Canoas. Não perdíamos uma vigília. E numa dessas vigílias, eu fui batizado com o Espírito Santo. No outro dia, eu fui para a casa do irmão que me ganhou para Jesus, para cantar. Ele gostava muito de cantar, junto com a família. E nós íamos para lá para cantar com ele. E aí veio uma sobrinha dele que entrou na sala onde estávamos reunidos, em pleno grito e choro, que o filho dela estava morrendo. Estava doente num dos quartos da casa dele e teve um ataque muito forte e ele estava perecendo. E ele parou de tocar, nos convidou para ir lá no quarto, orar pelo menino. E naquela ocasião, ele me deu a Bíblia para eu orar, ler um trecho das Sagradas Letras. E quando eu orei, era diferente. Ela tinha vida. E quando oramos, o Senhor me encontrou de uma maneira que eu não tenho como explicar. E veio sobre mim um poder e eu comecei a falar a língua dos anjos de uma maneira assim, que eles tinham que me segurar para que eu não me batesse contra as paredes. Não tinha controle. Quando tudo voltou ao normal, o menino estava curado. Olha. Isso foi uma glória, o início. Começou assim a nova vida com Deus. Nova vida com Deus. Daí eu fui cantar no coral da igreja, num dos bairros ali da cidade de Canoas. E um ano depois me passaram o coral, para eu dirigir o coral. E depois veio um presbítero da igreja, que foi enviado para aquela congregação, e ele foi também responsável pelo culto nos presídios, no presídio de Canoas, melhor dito. E nós íamos todo domingo ajudá-lo. E íamos, eu e esse irmão, que eu até hoje não conheço, não digo que não exista, homem que orasse quanto ele orava. E ele me convidava para orar. Lembra o nome? Virgílio, o nome dele. Virgílio Lacerda. E nós íamos para um campo na cidade de Canoas, dizem que um campo longe das moradias, e íamos orar, no sentido de ajudar o presbítero lá no presídio. E nós deixávamos a família em casa, a minha esposa, as crianças, e íamos para aquele campo orar. Verão, inverno, só não íamos quando estava chovendo.
mas frio, nada disso nos impedia da oração. Era um fervor que tínhamos. De lá, nós íamos sábado e amanhecíamos orando. De lá, nós íamos a pé, não tínhamos carro, nem ele nem eu. Íamos para o presídio de Canoas ajudá-lo no culto aos presos. Lá no presídio foi o primeiro altar que eu preguei, quando recebi uma oportunidade de abrir as sagradas letras e anunciar a Cristo aos presos. Foi aí que comecei. O ministério começou no presídio. No presídio, foi ali. Quando eu tirei a primeira escala no Templos, a primeira ali em Canoas, não era nem um principiante. Eu já tinha uma experiência larga junto aos presos, pregando a eles quase todos os domingos. E vi muito milagre da parte do Senhor Jesus com aqueles homens ali na cadeia. Foi uma glória em muitas ocasiões. É interessante. Um altar muito diferente. É, verdade. Aqueles homens. Teve um homem uma vez que apanhou tanto que quebraram um braço dele. E ele, na hora do convite, ele veio onde eu estava e disse: se esse Jesus que vocês estão pregando é verdadeiro e me curar, a partir de hoje eu vou ser crente. E nós não tínhamos dificuldade alguma. Eu e esse irmão, é claro. Então, falamos a ele: dobra o teu joelho aqui, nós vamos orar. E oramos, colocamos as mãos sobre aquele braço quebrado e deu para sentir, pelo tato das nossas mãos, um ruído de ossos ali. E quando terminamos de orar, o braço do homem estava no lugar realmente, literalmente curado. Levantou num pranto. Agora eu vou seguir esse Jesus que vocês tanto pregam. Sou mais um irmão. Que coisa extraordinária. Coisa séria. Um milagre visto e vivido. Visto e vivido. Dentro do presídio. Dentro do presídio, verdade. Buscado nas madrugadas de oração. Madrugada de oração. Depois eu comecei a concorrer às escalas de culto. Quando era uma escala sábado, nós íamos orar na sexta-feira. Se fosse domingo, nós íamos no sábado. Nunca assim para outra coisa a não ser para que Deus realizasse uma grande obra no culto. Não era aquela história de estar vendo visão e outras coisas que buscam por aí, mas era um sentimento de vida no altar. E ali eu vi muito milagre, muito batismo com o Espírito Santo, sem haver assim manifestação, quem quer ser. O Senhor batizava naturalmente, até criança. Eu tive o privilégio de ver o Senhor Jesus batizar uma criança nos braços da mãe que não falava. Esse testemunho, ele precisa ser contado. Pois. E nós vamos ouvi-lo, porque é natural que eu já ouvi, mas o pessoal precisa ouvir. Pois não. O Senhor estava batizando meus irmãos aquela noite e uma mãe trouxe o seu bebê no colo, poucos dias de vida, e mostrou para mim ele falando a língua dos anjos. E ela chorando, dizendo: o Senhor batizou meu bebê com o Espírito Santo. E eu fiquei maravilhado e comecei a escutar realmente aquele bebê falando a língua dos anjos. Milagres. Alguém perguntou: como é que tu consegue isso? Eu disse: nada. Para muitas pessoas que perguntavam, nada de especial, apenas orando. Uma vida de oração é o que nós fazíamos, eu dizia a eles. Não tem outra coisa a dizer a não ser orar. É o que fazíamos. Vi muitas curas também, né, da parte do Senhor. Uma vez uma mãe levou, no final de culto, um neto. E esse neto tinha o cóccix crescido. E esse já era mais ou menos de 1 ano. Ele não ficava sentado, ele inclinava-se para a direita ou esquerda por causa desse problema do seu cóccix.
E nós estávamos no culto normal. E ela perguntou assim, o irmão pode orar pelo meu neto? Posso, irmão. Peguei nos bags e coloquei em cima do púlpito. E não sabia de nada. Quando eu coloquei em cima do púlpito, a avó caiu num choro. Ele estava sentado. E aí que eu fui orar. O senhor tinha colocado aquele osso daquela criança no lugar, sem nem orar. Coloquei em cima do púlpito e o senhor curou. Esses milagres, eles acompanham a minha vida, né? Até de ressurreição. Coisa de crente. Criança de colo falando língua estranha, coisa de crente. Porque não acredita. É. Só crente. Curas extraordinárias, coisa de crente. Coisa de crente. Ressurreição. Certa vez nós estávamos jejuando e orando numa congregação que eu cuidava. Nós decidimos passar o primeiro domingo de cada mês em jejum e oração. Quem quisesse nos acompanhar era muito bem-vindos. Começamos com pouco e logo, no decorrer daquele ano, a congregação enchia de irmãos. E depois nós começamos a estender e convidar para continuar orando e jejuando durante o domingo. E entregar aquela consagração, nós fazíamos segundo convite para entregar no altar o jejum daquele domingo. E aquilo foi crescendo e encheu a igreja. E numa daquelas ocasiões, uma mãe passou pela rua num desespero com o seu nenê no colo, que ela ia para o hospital na busca de saúde para o seu filho. Seu marido ficou lá com os demais pais, fazendo churrasco, bebendo, e ela saiu naquele desespero. Quando ela passou próximo da igreja, ela notou que o seu filho tinha morrido. E ela, em vez de seguir avante, ela estava a pé. Em vez de ela seguir avante, ela entrou na igreja. E entrou num desespero, dizendo, meu filho está morto, me ajude, nesse aspecto. Então, meus irmãos, imagina a minha situação. Mas convidei a igreja para se colocar de pé, e eu desci aonde ela estava, na frente ali do altar da igreja, de joelho em pranto, peguei o nenê dela no meu colo. E realmente ele tinha morrido. Imagine a minha situação. Ergui aquele menino nos meus braços, acima da minha cabeça, e uma oração fervente, num desespero, pedindo ao Senhor misericórdia. Junto com a igreja, orávamos intensamente, em lágrimas. De repente, eu senti nos meus braços que aquele bebê se mexia. E saiba, quando ele se mexeu, eu trouxe ele próximo do meu peito e olhei. Ele estava me olhando. E eu bati no ombro da mãe e disse assim, mãe, não chores mais. Teu filho está vivo. Entreguei para ela. Naquele domingo à noite, foi toda a família para a igreja. E na hora do convite, aceitaram o pai, os parentes daquele pai que estava ali jogando, largaram tudo, foram e aceitaram Jesus como Salvador. Passou alguns anos, eu voltei naquela congregação e fiquei olhando longamente assim para as pessoas, pensando onde é que será que ele está. E aí, no final, veio uma irmã com um menino já com mais de 10 anos e disse, eu sei que o senhor está procurando. Eu digo, quem, irmã? É esse meu filho. Foi esse que o senhor orou. O menino já estava tocando na orquestra da igreja, com aquela idade. E eu disse, é ele? Ela disse, é ele. Eu abracei aquele menino, um abraço longo. Coisa muito gloriosa. Era ele. Experiência extraordinária. Verdade.
São as coisas que vai passar a contar todas as maravilhas que vi, né? E estive no trabalho do senhor. Nós teríamos que ter muito mais tempo nesse podcast. Mas então já fica aí a deixa para o 2. Amém. Esse viver intenso da obra que o senhor relatou até agora, o senhor já tinha dedicação exclusiva ou trabalhava fora? Como é que foi essa caminhada? É o seguinte, trabalhava assim nas empresas e na obra, um trabalho intenso, não se tinha canseira para nada. Mas chegou o tempo em que eu fui chamado para dedicar exclusivamente a minha vida na obra do Senhor. Era um momento que eu trabalhava numa empresa chamada Merlin, ali em Porto Alegre, e o dono da empresa, por eu ser crente, ele gostava muito de mim e queria fazer de mim um dos diretores da empresa dele. Para isso, ele pagava os meus estudos e sempre pronto a me ajudar, participava dos lucros. Todo ano ele me dava uma participação dos lucros da empresa, junto com ele e a diretoria dele, sendo eu, claro, o contador naquela empresa. Quando o pastor Edgar Machado, que era o presidente da igreja em Canoas, me convidou para eu ser integrado. Ora, eu ganhava um salário muito bom, mas essas benesses que eu falei eram um desafio para ganhar um salário mínimo e meio. Mas eu tinha uma história de vida. Esta história, Marcos, era o meu pai. Quando ele estava nesse auge de riqueza, o pastor Gustavo chamou ele para ser um pastor e atender uma cidade no Rio Grande do Sul. Ele pensou muito e, devido àquela riqueza, aqueles negócios que ele tinha, largar tudo naquela época para passar uma vida sofrida com os pastores daquele tempo, ele decidiu, melhor dito, não aceitar. Não aceitou mesmo. Foi aí o abandono dele do caminho do Senhor, porque ele dizia para minha mãe que o pastor Gustavo chamava ele para o pastorado porque era amigo dele. Não era uma coisa divina. E isso foi um obstáculo para ele, mental. Não conseguia ver uma coisa divina. Posteriormente, através do tempo, eu fui criado e instruído nos colégios mais caros de Porto Alegre. Isso tudo foi gradativamente perdeu. E nós perdemos junto. Se desviou, se viciou em jogo carteado, e ali foi a derrota. Quando eu fui chamado pelo pastor para largar tudo também, eu olhei para trás. E no olhar para trás, eu tinha um exemplo de um pai que eu vi chorando porque não tinha que comer. No longo da sua vida, fora do caminho. Então, aquilo me serviu de uma lição muito forte. E quando o pastor me chamou para ser integrado na obra, eu não disse não. E está aqui a minha esposa, a irmã Ivone, está ali sentada. Ele disse assim, não diga não, sim agora, fala com a Ivone. E eu cheguei em casa e falei com ela, e ela disse, vai que eu te ajudo. E ela começou um trabalho de vender roupas. E nesse trabalho ela saía com as sacolas de roupa pelas casas no bairro que morávamos, oferecendo às pessoas. E isto era para me ajudar. E ajudar a criar os filhos e o colégio. Os filhos estavam em colégios
pagos naquela época voltaram aos colégios do governo, porque não tinha como. E ali fomos, naquela jornada, aceitando o convite, por causa da lembrança. Se eu não vou, eu vou ter o mesmo destino do meu pai. Isso tudo vai ser destruído em desobediência ao chamado. Falei com o dono da empresa, ele ficou muito, muito triste também. Disse, mas rapaz, tu vai largar, tu vai para a igreja? Ele disse, ficou quieto. Depois disse, não, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar com o departamento lá, pessoal, vamos te botar para a rua. E aí tu leva um bom dinheiro e tal para começar. Que pena, ele disse. A minha empresa estará sempre aberta o dia que tu quiser voltar. Foi assim. E aí fui para a obra, para sofrer com os que sofrem e chorar com os que choram. O início bem diferente. Diferente. Nossa. Padrão de vida totalmente diferente. Diferente. Tinha sempre uns carros novos, tu deve lembrar. Acabou tudo aquilo, por causa do reino. Depois, mesmo nessa empresa, o que vale a pena contar até para os que estão me ouvindo, tinha um amigo, aliás, tinha um funcionário que ele pediu, ensina, o nome dele era Maurício, ensina o Maurício todas as tuas atividades, para que o Maurício fique sabendo de tudo do teu trabalho e a minha empresa não sofra. Não, eu disse, não tem problema. Fiquei. Ensinei esse rapaz toda a atividade contábil, tudo. Ele também criado numa cidade de alemães, a maioria dos moradores falavam um alemão muito fluente. E o Maurício ficou no meu lugar. E tu sabe que o diabo, de vez em quando, rondava e falava, viu? Deixou tudo, olha como é que tu anda, né? Olha quem tu é. E essas coisas. E um dia eu encontrei o Maurício na Rua dos Andradas, chamada lá em Porto Alegre, Rua da Praia. Quando ele me viu, me deu um abraço, me ergueu do chão e rodopiou comigo numa alegria. E quando me largou no chão de novo, ele disse, muito obrigado, por ter me indicado eu ficar no teu lugar. E naquele tempo ele já estava ganhando R$32 mil, já estava no nível de diretoria. Quando nos despedimos, que eu saí, o diabo, de novo, viu o que tu foi fazer? Era para ser você. Agora é ele. E tu aí com um salário mínimo e meio. Aquilo ficou muito tempo, aquela voz, aquela coisa, né? Mas não desistia. Passou uns anos, um outro amigo que trabalhava na mesma empresa, num encontro pessoal, disse, você soube o que aconteceu com o Maurício? Eu digo, não. O que houve com ele? Ele disse, o Maurício morreu. Aí foi Jesus que falou comigo, o Espírito Santo disse, viu? Era para você. Eu saí com o rosto virado para o chão e digo, Senhor, eu podia... Tá morto. Tá morto. E ali aquela minha vida tomou outro rumo melhor ainda. Eu tinha feito a coisa certa. Fantástico. Testemunho. Graças a Deus. E o senhor se dedicou, então, à obra, trabalhando na cidade de Canoas, pastor Edgar Machado. E como foi depois, para sair de Canoas? Pois não. Isto aqui eu vou ver aqui para dizer. Em 1985, o pastor Edgar era o presidente da convenção do estado do Rio Grande do Sul. E ele disse para mim, Deus tem uma chamada contigo e eu vou te ajudar. Obrigado. Não falei nada, né? E essa chamada ardia no meu coração também. Né?
E eu tinha vindo, já que estamos em Santa Catarina, vindo pregar num congresso em Blumenau. E o pastor se chamava Antônio, não sei se era Lemos, naquela época, das colunas aqui do estado. E eu vim no lugar do pastor Eliel de Carvalho, que o Eliel de Carvalho estaria com o Bernardo Johnson numa cruzada em Porto Alegre, e ele tinha um compromisso. E ele falou com o pastor Edgar, que ele lá, quando ele foi lá em Canoas, ele disse, aqui tem um homem para ir no meu lugar. E o pastor Edgar disse, no final do culto tu vai ver ele. E no final do culto ele me chamou e disse, está aqui o homem. Ele disse, o Ministério Boas Novas vai pagar uma passagem de avião, tu tem que estar lá amanhã, João. E falou com o pastor de Blumenau e me tocaram no avião e eu vim para essa região. E o pastor Quinas era um pastor da época, junto lá, me buscou no aeroporto e eu fiquei hospedado na casa dele, o pastor Quinas, e fui pregador daquele grande encontro. Aí o pastor ficou muito afeiçoado à minha pessoa. E na manhã missionária daquele domingo, ele disse assim, você não está sabendo, mas tu é o último pregador aqui desta igreja de Blumenau. Isso era domingo. Amanhã, essa igreja vai ser demolida, porque vamos construir outro templo nesse lugar. E quando nós inaugurarmos esse templo, tu é meu convidado especial para estar junto na inauguração. E disse, quando tu vieres, tu não vai ser mais evangelista, tu já vai ser um pastor. Eu tenho uma raiz aqui, tem um marco aqui. Em Santa Catarina. Santa Catarina. Quando houve a inauguração, o pastor Edgar, meu pastor, foi convidado para estar aqui, na inauguração, em Blumenau. E aí eu fiz questão de pedir a ele uma carona para vir junto. E ele prontamente cedeu. Eu disse, no caminho eu lhe conto por quê. E aí ele cedeu, viemos, eu e minha esposa, juntos a Blumenau, e no caminho eu contei esse episódio. Eu estou lá, embora o pastor já não exista mais, ele já descansa no Senhor, mas eu sou convidado dele para a inauguração. E eu estava na inauguração desse grande templo aí de Blumenau. E já era pastor? Já era pastor. Ali eu apenas quis cumprir aquela palavra profética daquele ancião. E depois, logo em seguida, em 1985, eu fui designado para pastorear a cidade do Rio Grande do Sul, cidade de Montenegro. Ficando lá 4 anos, 10 meses e 28 dias. Até os dias contados. Quando fui transferido, a pedido, se eu aceitasse, é claro, convenção, o presidente gentilmente me convidou. E eu fui porque sabia que era divino, a ida para Novo Hamburgo. Ficando lá 7 anos e meio. E, posteriormente, fomos também para a cidade de Viamão. Permita aqui dizer, no dia 8 de novembro de 1996. Estamos lá até hoje. Fiz de Viamão a minha casa. E depois de 15 anos pastoreando, eu procurei me jubilar. E desde lá para cá, eu estou residindo lá com a minha esposa e atendendo alguns convites dos amigos pastores que lembram, e ando viajando, e mesmo dentro do campo, e ali por perto, pregando, mas no ensino agora. Não mais daquele evangelista, porque não tem mais fôlego, né? Por causa da idade. Ao todo, quantos anos presidindo igrejas? Este ano completei 40 anos de pastorado. 40 anos de pastorado. Nesses 40 anos, só 3 igrejas. 3 cidades que assumi igrejas, né? Completou 40 anos.
Graças a Deus. Estamos indo para 41. Então são 41 anos como pastor e presidindo igreja? 27 anos. 27 anos presidindo igreja. Exatamente, 27 anos. Graças a Deus. Nesse tempo todo, 27 anos, porque aí tem mais o tempo que o senhor trabalhou como obreiro integrado em Canoas. Qual a maior dificuldade que o senhor viu nesse período de ministério? Sempre foi a dificuldade, por exemplo, Montenegro, uma dificuldade financeira. A igreja eram poucos membros e a gente saiu de Canoas, onde não havia a mínima dificuldade financeira naquela época, e cai ali em Montenegro e faltava tudo. Então, o que eu fazia para a família não ver? Eu saía caminhar. Caminhar, orar e chorar. Para que eles não vissem eu chorando pelas ruas, pedindo ao Senhor misericórdia e socorro. Ali foi como eu digo, Deus tinha que pegar a joia e burilar. E quando Deus começa a burilar uma joia, é doloroso. Porque é a maneira que ele faz para que ela venha no amanhã a ter brilho e valor. Então, depois que o ourives trabalhava aquela joia, no meu caso, ainda faltava o fogo para dar brilho. E eram as provações. Muita provação. E eu passei por tudo isso e eu não entendia o que Deus estava fazendo. Apenas sofria. E era, de fato, sofrimento. Mas hoje eu entendo que era o Senhor preparando aquela joia bruta para se transformar numa joia de valor perante Ele. E isso depois ainda vem o fogo, né? Que hoje tem uma geração que eu estou aqui olhando que não tem a mínima condições de passar por isso. Eles querem tudo pronto. Aquilo que os anteriores, os pioneiros sofreram, eles não têm a menor ideia e não querem saber. Mas eu passei por todo esse caminho de não ter o que comer ali em Montenegro. Cheguei uma vez em casa, minha esposa disse, não temos o que comer. E agora? E agora? Quando apareceu na janela da nossa casa um irmão que estava trabalhando e disse, pastor, eu não consegui trabalhar alguma coisa, me manda eu vim aqui para lhe fazer uma pergunta. Eu creio que é o Senhor, o que é? O nome dele é Daniel. O que é, Daniel? O que está faltando? Eu disse a ele, a verdade, pastor, eu não tenho o que comer. Ele não respondeu, saiu. Algumas horas depois, ele trouxe do carro dele um rancho no porta-mala do carro dele, quase arrastando no chão. E subiu as escadas para chegar no local, que era um sobrado, e largou na sala uma caminhada, 2 ou mais, trazendo do seu carro um rancho que durou muito tempo. Era o Senhor mostrando alguma coisa para aquele vaso ou aquela joia que ainda precisava firmar nele o meu caminho. Era ele que ia sustentar. Depois perguntou, e o seu salário? Eu disse, não, olha, nem pensa nisso, não tem. Novamente, ele fez um empréstimo na empresa dele e me trouxe. Me paga quando puder. Posteriormente, quando deu uma folga, eu disse, Daniel, eu tenho que começar a te pagar. Ele disse, não, esquece. Aquilo fica de presente para o irmão. Então, são coisas que acontecem, né, na nossa jornada, que muitas pessoas olham assim e permita dizer aos que estão nos assistindo, vai que velho folgado.
você está enganado. Diga assim, que velho sofrido. É por isso que sempre que eu trago os nossos convidados, eu peço que relate. Sim. De onde vem a história, porque ver o pastor, o obreiro, o pregador na frente do altar é lindo, é glamuroso, mas passar o caminho que ele passou, às vezes, é muito difícil. É difícil. Dedicação à igreja, aplicação pastoral. Qual a sua, digamos, maior desafio também? O senhor já falou os seus pessoais, né? Mas agora, desafio na aplicação pastoral com a igreja. Sempre foi, nesse aspecto, o desejo, como eu tive, desde o início da minha conversão, uma vida intensa de oração, era levar também às igrejas esse conhecimento de orar. E isso a gente fazia em todas essas que servimos ao Senhor, da qual já recitei, o caminho da oração. E esse caminho foi muito abençoador para aquele povo onde estávamos, que, você sabe, sempre há uma dificuldade no ser humano para esse aspecto, orar. Então, nós nos dedicamos, desde Montenegro, a orar. Eu orava todos os dias, eu saía de casa e subia para o templo, que era numa parte mais alta da cidade, e lá eu me dedicava toda manhã a orar. Todas as manhãs. E depois fui ensinando os irmãos. Então, nós começamos a ter uma frequência maior de oração. Em todos os campos fizemos essa atividade, levando a oração. Posteriormente a quando a gente viu que havia já esse povo, o povo de Deus, a esse caminho de Cristo, orar, aí nos dedicamos a ensiná-los, e pregar sempre foi dedicado uma mensagem que Deus inspirava, procurar o melhor para o povo, a qual eu sempre dizia àqueles que nos ouvem hoje, a bondade de Deus a muitas famílias chegou, onde os filhos desses irmãos, uns estão cursando, outros já estão formados em faculdades, e um conhecimento amplo. Não é como antigamente, que os pais não tinham condições, mas é um público seleto. Eu tive o privilégio de estar pregando numa igreja em que, a igreja de Joinville, fui convidado, e atrás do pastor estavam obreiros, vidas que se criaram também de famílias da igreja, médicos, estavam ali médicos, outros de outras profissões, estava até um juiz crente, estava ali. Então, e eu entendia que pregar para esse público não é qualquer coisa que se pode transmitir a eles. É preciso uma dedicação para que o coração deles também se encham de Cristo. Então, sempre você pode confirmar, né, como um filho, a minha vida dedicada ao ensino, a debruçar nas Escrituras, a bons livros, pesquisar, estudar, para trazer uma palavra àquela igreja que estará ali nos ouvindo, aquele povo. Sempre olhei assim, pois eu tinha, baseado nisto, um convite para ir ao Amapá e pregar lá na capital, Macapá. Era algo divino, porque o Senhor disse que eu ia ir para o norte, através de uma palavra profética. Eu digo, chegou o dia. E na minha mente, pastor Marcos, era assim, olha, vou pregar para aqueles índios lá. Aquela indiada, eu disse. Aí fui.
Chegando lá, o presidente da igreja tinha 2 faculdades. Era advogado e mais uma outra faculdade, a esposa dele, farmacêutica. E também advogada. Conheci um pastor que quer muito que eu volte lá, o nome dele, Ricardo. O pastor Ricardo já estava cursando a 7ª faculdade. Filha dele, presidente do aliás, era gerente do Banco do Brasil. E diversos outros. Então, eu dizia e digo hoje, quem não sabia nada era eu, no meio daqueles. No meio dos índios. O índio era eu. E dali para diante eu entendi que era divino. Eu tinha que me preparar mais. E faço até o dia de hoje. Demora. E vem uma inspiração de algo e eu saio à busca. O senhor entrou agora num ponto muito interessante. Como é que o obreiro, o pregador, não o pastor, mas enfim, o obreiro, como preparar uma mensagem? No meu modo de entender e de agir, sempre foi numa inspiração, aonde o Senhor me inspira, isso eu sei perfeitamente. Quando Ele inspira, eu saio à procura. E me dedico aos meus livros, à procura para criar aquela mensagem dentro do tema, sem se afastar do tema, e trazer o melhor para o povo, os servos do Senhor. E isto é uma caminhada de dedicação, se debruçar sobre os livros. Os livros nunca deixando o livro maior, que é a Bíblia, as Sagradas Letras, como eu sempre digo. Então, baseado nela, eu saio à procura e vou escrevendo, E vem uma inspiração, largo tudo, vou para o computador e começo a digitar de novo pontos daquela mensagem e vou até que eu sinta que ela está pronta. Sempre foi assim. E isso leva, às vezes, horas e horas de expectativa e de inspiração divina. Para que lá adiante, em 50 minutos, se traz uma mensagem que levou, às vezes, meses, horas e meses, orando, meditando, e que se resume em tão pouco tempo. Mas sempre foi, e isso eu aprendi com meus pais espirituais, que essa dedicação deve haver no obreiro. Porque hoje, como eu já disse há pouco, o público que nos ouve, graças a Deus, a maioria deles é um público diferente, de saber. E eles precisam ouvir a palavra com aquele dom sabedoria. É esse o meu alvo. Formata a mensagem. Isto. Escreve, prontinha. Sim. E sobre ela, a oração. Oração. E nunca penso assim, agora eu vou pregar. Não, eu aguardo. Fico aguardando um convite. Então, o senhor não faz a mensagem, não faz a mensagem, não. O senhor não prepara a mensagem para aquela noite. Vem a inspiração, formata a mensagem. Isso. E vai para o forno. Vai para o forno, aguardando um convite. É assim que sempre fiz. Eu nunca disse, olha, eu tenho uma mensagem. Não, quieto. Deus vai falar com alguém. E quando Ele mover alguém para o convite, eu tenho certeza que é divino. Aquela mensagem. Aquela mensagem. Nessa dedicação que o senhor tem, o senhor buscou, inclusive, eu acho muito interessante, estudar até fora, né? O senhor esteve cursando seminário em Israel. Exato. Sim, estivemos. O que é Israel? O que é andar em Jerusalém? É um sonho de muitos e muitos irmãos. Conhecer a Terra Santa. Sem dúvida, quem chega lá dificilmente não vai às lágrimas. Eu estou aqui, aonde o Senhor caminhou, aonde o Senhor andou,
as cidades que ele esteve. Está na velha cidade de Jerusalém, lembro do rei Davi. Então, tudo dizia o pastor que nós fomos no seminário, chamado Isaac Shlomo, era um Abcenter em Jerusalém. Ele dizia, você não precisa de um documento turístico que aponta onde tu vai, leva a Bíblia. E isto e dizia, o teu guia aqui em Israel é a tua Bíblia. Nós vamos andar aonde ele andou, o Senhor Jesus. E ali, quando eu estive diversas vezes fazendo esse curso no Army Center, a gente teve aula com muitos rabinos. E aí, Marcos, quando a gente ouve aqueles rabinos abrir as escrituras, a gente vê que não sabe nada. O conhecimento e a dedicação daqueles homens que oram, eles vão para aquele muro das lamentações e oram intensamente, passam o dia orando, deixa a gente preocupado. O judeu, quando ele vai iniciar o sábado, que é a sexta-feira, a tardinha, na viração, né? Ali é tocado o shofar. Eu fiquei admirado, nós estávamos numa loja fazendo compras para trazer presentes, né, para os amigos no Brasil. E quando chegou a hora, ele pediu licença educadamente porque nós nos retirássemos, porque começou o sabate. Ora, uma loja cheia de clientes. Hoje o brasileiro capaz. Perdeu uma venda? Perder mais uma venda. Não importava, era sábado. Então, muitas famílias, eles vão para a sinagoga. Começa na sinagoga, os cultos. Outros vão para o Muro das Lamentações com as suas famílias, porque eles entendem que estar em torno da palavra de Deus, em torno da Torá, é saúde, tanto para a alma como física. Estar perto de Deus. Então, a gente aprendeu muito, né? E as escolas rabínicas, com muitos rabinos, eu tenho um testemunho de um, permita contar aos Sim, porque eu já ia perguntar qual é a maior experiência de tantas vezes que o senhor esteve lá, qual foi o que mais lhe impactou? Uma delas, né, que mais impactou, vou olhar. Não, pode ser mais de uma também. Vou contar uma, então, para aqueles que estão nos vendo. Eu tive uma aula com um rabino, ele era grão sacrificador, era escriba e rabino. Ele conhecia o mundo, porque quando Israel fazia negócios de carne com algum país do mundo, eles não aceitam, por exemplo, que no matadouro seja abatida aquela ave ou aquele boi que não seja um grão sacrificador enviado de Israel. E ele era enviado. Então, ele teve um aprendizado, contou ele, que ele dava um golpe no boi com o cutelo de Abraão. Um golpe na cabeça do boi que cortava um nervo, que ele estudou anos para isso, que o animal, sem dor, caía morto instantaneamente. Era o trabalho dele. E depois que o governo israelense o aposentou, ele passou a ser um escriba. E ele escrevia uma Torá por ano, à mão. A letra dele era a coisa mais linda. Em couro de cabra. Em couro. Não era papel, couro. Que era preparado para a escrita. E ele escrevia toda a Torá à mão. E ele tinha, nesse aspecto, para escrever uma Torá, ele levava 1 ano. Quando ele chegava aonde na Bíblia diz a palavra Deus falou com Moisés, mas a
apenas uma expressão, ó, quando ele parava. Ele ia tomar um banho, trocar de roupa, se purificar, era a palavra dita, e voltar a escrever aquele nome que ele não era digno de escrever. Uau. Veja só. Para escrever o nome. O nome de Deus. Que no caso em hebraico é Yahvé. Aí ele escreveu, ele trouxe uma Torá que ele estava escrevendo e também era rabino de uma sinagoga. Nossa! Aí, meu amigo, apareceu um, que eu não vou dizer que nação, perguntou para ele, mas o senhor não enjoa de escrever tanto essa Torá? E era pastor, mano. Fiz essa pergunta para ele. Falava português, de certo? Falou, mas foi traduzido. Mas não vamos dizer de onde era. Não, era brasileiro, pronto. Aí o velho pegou a Torá assim, enrolou as duas partes, que ela é aberta assim, né? Enrolou, levantou ela para os céus, trouxe perto dele, beijou a Torá, largou sobre a mesa, abriu e disse, meu filho, toda vez que eu escrevo a Torá, eu tenho uma nova experiência com Yahvé. Uau! Eu não sei onde é que o brasileiro meteu a cara, viu? Uma nova experiência com Deus. Aquela aula foi, para mim, inesquecível. Depois tivemos uma aula com o ministro do turismo israelense. Numa outra ocasião que eu fui, ele foi convidado pelo pastor Shlomo e ele foi dar aula. Foi uma aula também que eu não esqueço, que ele falou de Yeshua. Yeshua baseado no nome de Josué. Josué em hebraico também é Yeshua. Ele dizia, a sabedoria de Moisés trocou o nome de Oséias, era o nome dele, Oséias, e trocou o nome dele para Josué. Mas não é Josué, ele disse, é Yeshua. Josué passou a ser Yeshua. E ele disse, quem não tem essa troca de nome e quem não tem o revestimento de Yeshua na vida, para que aqueles que te olham vejam em você Yeshua, você não é nada. E era um judeu. Ministro do Turismo de Israel. Ora, que aula. Fantástico. Fantástico. Estivemos em Israel, por bondade de Deus, tu sabes, nós tivemos o teu irmão, um dos filhos, chamado o Davi. O Davi foi missionário lá, e por causa desta ligação com o pastor Shlomo, né, ele disse que Israel era a minha segunda casa. Era só a passagem e o resto era com ele. Então eu fui completando 14 vezes estive lá. 14. E sempre, se tiver mais uma oportunidade, eu, minha esposa, ela também tem o mesmo sentimento de voltar a Israel. Porque cada vez que se vai, Deus dá uma experiência nova. Um lugar novo e uma experiência nova com Ele. Uma nova revelação de Deus. Uma nova revelação. É lindo. É lindo. Jerusalém. Jerusalém. Caminharam pelas páginas da Bíblia. Pelas páginas, exatamente. Pelas páginas da Bíblia. Então, juntando isto, né, esses seminários lá, a gente teve mais uma visão maior de se abrir as Sagradas Letras e estudar também por causa disto, né? Aquela experiência lá em Israel traz a gente uma nova visão bíblica, principalmente. Tu abre a Bíblia, tu está caminhando lá. Isso é muito lindo. E foi Deus que nos deu esta graça de poder ir todas estas vezes. Que Deus nos ajude, se um dia puder voltar. Mais uma. Mais uma.
Como eu havia dito, seria uma conversa especial, uma conversa diferente, uma conversa de pai para filho, de filho para pai. E eu creio que nós tivemos aqui momentos muito especiais e pudemos sentir a presença de Deus nos testemunhos, no que foi contado. Eu tenho certeza que você também aí do outro lado foi abençoado. Pastor Juvenal, eu vou pedir que o senhor deixe uma palavra agora para os nossos irmãos, suas palavras finais, aquilo que passa no seu coração, dessa vez, nessa câmara. Pois bem, meus irmãos, permita chamá-lo de irmãos e amigos. Toda a vossa dedicação nas Sagradas Letras nunca será suficiente para conhecer os mistérios do reino de Deus. Há muito ainda a caminhar. Nós estamos como Paulo, você também certamente, em busca do varão perfeito. Nunca chegaremos naquela estatura, nesta vida. Vamos naquela direção, nos dedicando às Sagradas Letras e também no fervor, antes de chegar no altar, aquele fervor que o Senhor acende dentro de ti, transmita aos santos, sempre não se desviando da palavra, a palavra que Jesus disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Vamos juntos nessa jornada. Deus te abençoe. Pastor Juvenal, foi um privilégio receber o pai para um podcast, para uma conversa. Nosso muito obrigado. Deus abençoe, continue abençoando sua vida. Quero registrar a presença da mãe que está aqui assistindo, está ali com a minha esposa, estão assistindo aqui o podcast e registrar a nossa alegria, satisfação e agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu exemplo, que inevitavelmente influenciou toda a família, todos nós servindo ao Senhor. Então, nosso muito obrigado por tudo, obrigado por estar aqui. Quem sabe Deus nos prepara um outro momento e nós temos o podcast número 2. Amém. E a você que esteve conosco até este momento, nosso muito obrigado. Você esteve no podcast da Escola Bíblica Dominical Assembleia de Deus de Camboriú. Eu tenho certeza que você foi abençoado, foi edificado. E o meu desejo, Deus te abençoe.